Bem, boa tarde, bem-vindos. Obrigado pela assiduidade de vocês. Vamos agora proceder à palestra de abertura do nosso principal convidado, o professor Antoine Lourdeau, professor doutor Antoine Lourdeau. Antoine Lourdeau, por favor, venha se sentar na mesa. Atualmente, maître de conférence, professor adjunto no Departamento Homem e Ambiente do Museu Nacional de Histoire Naturelle de Paris, pesquisador do Laboratório de Pré-História, UMR 7194 e uma série de notações específicas da França, coordenador da equipe de pesquisa Pré-História em zonas tropicais e subtropicais, é professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia da Universidade Federal de Sergipe, possui graduação em História de Arte e Arqueologia, mestrado em Etnologia, Etnomusicologia e Pré-História, doutorado em Pré-História pela Universidade de Paris-Nanterre, tem experiência na área de Arqueologia, etc, etc. Ele vai falar sobre a experiência dele, portanto já posso parar aqui minha introdução oficial. O professor Dr. Antoine Lourdeau é provavelmente o arqueólogo francês com a experiência arqueológica no Brasil mais diversificada, vivo até hoje. Vivo hoje. Não, estou dizendo porque no século passado tivemos vários outros arqueólogos também, mas de pesquisadores, hoje é o francês que tem a experiência mais diversificada de norte a sul do Brasil. Portanto, é uma imensa honra de receber você hoje e nos próximos dias. Espero que a gente vai aprender muito e que a gente vai poder entender um pouco melhor de como foi a sua ligação com o Brasil, como ela está sendo desenvolvida, quais foram as dificuldades no primeiro ano que você chegou aqui e como você superou essas dificuldades. Obrigado. Bom dia, gente. Obrigado, Greg, por essa apresentação. Não vou falar que é tudo mentira, mas acho que você ficou muito colocando a coisa muito bonita, digamos. Mas não quero decepcionar as esperanças. Depois vocês me falem se era exagerado ou não. Vou ficar, acho que posso ficar assim, não sei se é bom de pé. Vou explicar por quê. Porque eu estou chegando da França, dormi 1h30, mais ou menos, esta noite. Então, eu prefiro ficar de pé para não começar a cochilar na fala. E também porque, quando estou cansado, começo a misturar os nomes, as datas, e minha fala vai ter muitos nomes e muitas datas. Então, vou tentar não me perder nesse mundo vasto que é a cooperação entre nossos dois países, França e Brasil, no campo específico da arqueologia. Digo específico porque vamos ver um pouco que é um campo para o qual tem uma profundidade temporal considerável nessa questão de cooperação bilateral, e também tem especificidades que eu acho que vamos passar 2 dias a falar e a pensar sobre essas especificidades do campo da arqueologia. Falo do campo não somente no sentido literal, como a escavação, mas como campo de conhecimento, as especificidades desse campo na questão das cooperações, e especificamente das cooperações entre França e Brasil. A fala que vou fazer tem uma linha histórica, tentando um pouco partir das origens desses intercâmbios até os dias de hoje, mas pegando a entrada, digamos, da visão desses intercâmbios, dessas trocas, via, ao mesmo tempo, instituições que vão decidir de trabalhar juntos com projetos
acadêmicos, com projetos unidos, com programas, no sentido de programação, coisas relativamente bem pensadas, justificadas no âmbito científico, mas também por pessoas, não só por instituições. E vamos ver que, na verdade, esse aspecto pessoal e interpessoal, na história da interação entre os dois países, é o que predominou, é o aspecto que predominou. Antes de tudo, a gente vai falar de história de pessoas e de relações interpessoais. É assim que funciona, na verdade. A gente pode ter todos os lindos programas do mundo teóricos e as... tá bom? Tudo certo? Okay. E todas as boas vontades acadêmicas, diplomáticas, se não tem duas pessoas que se dão bem, elas não vão poder trabalhar juntas. Então, isso é o primeiro ponto. Antes de começar mesmo, eu acho que a gente não pode falar hoje já mencionamos a Agnès, e acho que não vou ser o último a mencionar a Agnès esses 2 dias, mas eu acho que a gente não pode não ter um pensamento por essa imensa pessoa, pesquisadora, por essa herança que ela deixou para todos nós. E, assim, eu acho que não sou o melhor colocado para falar sobre ela, porque eu conheci ela, mas com certeza conheci muito menos do que muitos de vocês, principalmente nessa instituição aqui na UFPI, que foi uma das sedes dessa experiência de intercâmbio, de trocas, mas, enfim, dou minha pequena contribuição a essa grande gratidão que a arqueologia, tanto do lado brasileiro quanto do lado francês, reconhece a Agnès. Antes de começar no histórico, queria fazer uma pequena introdução. Não vou ser longo, porque não sou, talvez, o melhor posicionado para falar em detalhes sobre essa questão das missões. Eu acho que Eric Boeda, que vai falar amanhã, acho, com certeza tem uma experiência muito mais ampla sobre esse assunto, mas é só para posicionar um pouco a situação do que vamos falar em seguida. Existe no campo da diplomacia francesa, do Ministério das Relações Exteriores, essa estrutura que é única no mundo, que se chama a Comissão ela tem um nome mais oficial, mas geralmente a gente chama isso da Comissão das Escavações, que é um conjunto de professores que se reúnem uma vez por ano no Ministério das Relações Exteriores para avaliar projetos de escavações no exterior feito por pesquisadores franceses em cooperação, claro, com pesquisadores dos países onde acontecem as pesquisas. São mais de 150 dessas missões. O termo é meio pesado visto daqui, né? Porque tem uma carga colonial forte, essa palavra de missão, mas, na verdade, sim, no dia a dia do vocabulário francês, essa carga não é tão forte. A gente tem, por exemplo, para o equivalente do pedido de afastamento para professor para ir num congresso, uma coisa, a gente chama de ordre de mission. É a instituição que manda a gente ir para outro lugar. Então, esse termo, acho que é mais visto desse tempo de mandar uma pessoa, de enviar uma pessoa para outro lugar.
Mas, por outro lado, sim, essa carga de história colonial também não é totalmente... não é que não faz sentido, porque se a gente vê o mapa da distribuição das missões arqueológicas no mundo, tem uma maior concentração, vamos dizer, nos antigos países colonizados pela França. Isso é ligado a histórias de intercâmbio muito mais profundos e vai se diluindo com o passar dos anos. Estou pensando na questão do continente americano, que tem menos, é o continente que tem menos missões arqueológicas francesas. Esse número vai aumentando, assim, nos 10 últimos anos, ele aumentou de maneira considerável, graças, entre outros, à ação do professor Higueda, que foi o coordenador da subcomissão sobre o continente americano. Como funciona essa coisa das missões? Basicamente, o que é? A gente, em outubro, a gente manda um projeto, em dezembro tem avaliação, e entre fevereiro e abril, dependendo dos anos, a gente tem uma resposta para saber se temos ou não dinheiro para ir fazer a escavação. O dinheiro não é enorme. Sim, o total é ao redor de 2 milhões de euros, mas dividido por 160 missões, na verdade, dá entre 10 e 30 mil euros por campo. É um dinheiro considerável, mas se a gente pensar nos projetos de pesquisa hoje em dia, é mais geralmente em termos de 100, 200 ou mais mil euros. Então, é um valor que serve, mas serve, na verdade, para o campo. A gente tem que receber o dinheiro para fazer um mês, no mínimo um mês de campo no país que estamos trabalhando. Além disso, tem uma forte demanda para incluir programas de formação dentro desses intercâmbios. A formação acadêmica é muito valorizada. Ter orientandos de mestrado, de doutorado, fazer palestra, fazer curso, minicurso, isso aí é coisas que é muito demandada. Por quê? Porque, na verdade, o que se procura... Enquanto arqueólogo, enquanto pesquisador, a gente faz esse pedido como faria pedido em outras instruções. Não tem... Pode ter muitos mitos quanto ao envolvimento diplomático dos pesquisadores dentro das missões. Na verdade, não somos diplomatas, não somos espiões, já ouvi falar disso também. A gente só recebe dinheiro nesse viés porque interessa o governo francês de ter esses pontos avançados, esses peões avançados que são os arqueólogos, porque os arqueólogos eles vão no campo, ficam muito tempo, um campo de um mês, você aprende a língua, você aprende a cultura, você vai criar laços estreitos com as pessoas, e isso já, na verdade, é do interesse do governo para incentivar todo o que é tipo de relação em termos de ações culturais, em termos de intercâmbios acadêmicos, etc. Pronto. Isso era a minha introdução. E agora vamos para a questão do histórico desse intercâmbio. No título desse evento tinha, eu acho que 60 anos de cooperação, uma coisa dessa, não lembro, não estou vendo o Greg. 80 é o título da apresentação que eu coloquei.
mas eu acho que eu tinha visto em algum lugar no Congresso 60. Por que essa diferença? Na verdade, é 70 anos. Os 70 anos, se a gente pegar os... É complicado, hein? A data das missões. A primeira missão mesmo foi nos anos 50. Mas, para mim, o momento mesmo que isso todo nasce é nos anos 40, com duas pessoas, um encontro de duas pessoas que vão se tornar muito amigos, que são o Paulo Duarte, da parte brasileira, e o Paul Rivet, da parte francesa. O Paul Rivet é um pouco mais velho, uns 20 anos mais velho do Paulo Duarte, é um que a gente chama na França de americanista, no sentido que é um especialista dos estudos culturais das Américas. Nessa época, o americanismo inclui de uma maneira muito entrelaçada antropologia, arqueologia, linguística e antropologia física. O Paul Rivet é mais da antropologia física. Inclusive, ele começa trabalhando com cronometria, todo essa herança do século XIX, de medir medir os crânios, as diferentes mensurações dos crânios para ver as diferenças entre as culturas em termos de comportamentos, coisa basicamente muito racista. E o Paul Rivet vai sentir esse peso preconceituoso da própria disciplina e vai sair desse campo e muito mais no final se focar em questões mais linguísticas ou mais cultural. Mas é por esse viés que ele entra na pesquisa das Américas. Ele é conhecido bastante... Bom, na minha instituição porque eu trabalho no Museu do Homem que ele criou, mas na França ele é conhecido como uma figura forte dos estudos etnográficos, etnológicos da primeira parte do século XX. O Paulo Duarte, ele é uma pessoa, um intelectual muito mais multicarta. Ele é advogado, jornalista, ele faz uma carreira política muito engajada, inclusive de maneira armada às vezes, e também vai descobrir a arqueologia na segunda parte, digamos, da vida dele. Ele contribui nos anos 30 à criação da primeira universidade brasileira, que é a USP, e com esse engajamento político forte, claro que não vai ser muito apreciado das sucessivas ditaduras no Brasil, então ele vai ter que sair de exílio várias vezes. 2 vezes ele vai ficar na França, a segunda vez é em 38, quando ele vai encontrar com Paul Rivet. Só que esse encontro não vai durar muito, porque a guerra vai começar em 39, o Rivet fugiu os fascistas aqui, ele vai encontrar eles na Europa, ele vai para os Estados Unidos. O Rivet, não, desculpem, o Duarte. Já comecei a mudar os nomes. O Rivet, ele entra na resistência nos anos 40, não vai poder ficar, vai em exílio na Colômbia. Então, eles se encontram, começam a falar sobre os trabalhos possíveis em antropologia e em arqueologia, mas só vai se concretizar tudo depois do final da guerra, em 44, 45, quando eles vão se reencontrar em Paris, relativamente brevemente, porque o Duarte, assim que ele pode, volta para o Brasil, e já nos anos 50 vai ser muito ativo, vai criar o Instituto de Pré-História no Brasil, vai ser diretor
do Museu Paulista. Mas, enfim, é nesse momento breve que vai nascer a ideia da necessidade de aprofundar os laços entre a pesquisa francesa e brasileira no campo específico da arqueologia. Isso, num fundo extremamente humanista que os dois compartilham. Eu coloquei aqui uma citação do Rivet que resume bem essa mentalidade que eles têm depois da guerra, de acabar com todas esses fracionamentos que se fizeram dentro de um mesmo todo que é a humanidade, tanto do aspecto geográfico como cronológico. Aí os dois vão trabalhar muito juntos em Paris, em Paris, em São Paulo também. Aqui, não vão ser isolados, eu só coloquei essa foto para mostrar. Aqui você tem o Rivet, o Duarte, na frente das vitrines do Musée de l'Homme, e ao lado tem um jovem pesquisador, talvez alguém reconheceu ele, André Leroi-Gourhan, que vai ser, digamos, para a gente na França o inventor da pré-história moderna. E a partir dos anos 50, então, vão ter bastante ida e volta e, sobretudo, um campo que vai ser privilegiado, que é o campo dos sambaqui do estado de São Paulo. O Rivet vai várias vezes nas escavações do Duarte nesse campo. E tem um momento importante que é realmente aí sim que vai ser o início das missões, que é a data de 1954, é quando o Brasil vai receber uma grande missa do americanismo, que é o Congresso Internacional dos Americanistas, e celebrar ao mesmo tempo o quarto centenário da cidade de São Paulo. Nessa ocasião, Rivet vai levar junto com ele um certo Joseph Ampère, que era a figura que ele e o Duarte estavam procurando há anos para agilizar, para efetivar a ação dos dois países no campo da arqueologia no Brasil. E aí vai nascer, a partir de 55, a primeira missão, chamada Brasil Meridional. O Joseph Ampère, não falei sobre ele é arqueólogo puro, dessa vez, já formado em arqueologia, e com muitas experiências, só que não no Brasil, na Patagônia chilena. Patagônia é Terra de Fogo, e trabalhou muito com cheiros de lá. Então, ele tem essa experiência de escavar níveis com concha. Claro que não se comparam com os sambaquis do sul e sudeste brasileiro, mas pelo menos ele conhece esse tipo de sedimento, entre aspas. E daí, então, vão multiplicar as escavações, ele mais a esposa que vai vir junto, Annette Laming, casada, então, Annette Laming-Ampère. Só que o Joseph vai falecer muito cedo, somente 3 anos depois da primeira missão. Ele falece de um acidente nas escavações lá na Patagônia. Então, quem vai realmente pegar a frente dessa pesquisa é a Annette Laming-Ampère, que realmente para mim, é a figura emblemática desses primeiros momentos de intercâmbio na arqueologia entre os dois países, e que, na verdade, é
aí que é essa questão pessoal, é um acaso. A Annette Lamigan-Prère não é formada na arqueologia brasileira, nem mesmo na arqueologia sul-americana. Ela veio pelos campos do marido, mas a formação dela, então ela tem formação inicial em filosofia e tudo mais, a formação prática é na pré-história europeia, pré-história francesa, especificamente nas áreas da Dordogne, que a vice-consul comentou. Ela trabalha com o Leroy Gourand, ela faz escavações, estuda material lítico, mas a especificidade mesmo dela são é a arte parietal paleolítica. Mas ela se pegou assim, tão bem nos campos do Brasil que ela vai deixar, na verdade, essas primeiras temáticas de pesquisa dela, e depois do falecimento do Joseph Amprère, ela vai assumir totalmente o campo e não vai mais fazer grandes trabalhos na arqueologia europeia. Realmente o foco dela se torna a América do Sul, especificamente, no caso do campo dela, o Brasil. Ainda que ela continua os campos também na Patagônia chilena. Nesses tempos, então, dos anos, final dos anos 50, início dos anos 60, multiplica o trabalho. Eu esqueci de falar de uma pessoa fundamental nesse trabalho do ponto do Brasil, que é o José Loureiro Fernandes, que realmente acolhe o casal Lamigan-Prère nos campos. Ele já trabalha na Universidade Federal do Paraná e com eles vai criar o Centro de Pesquisa Arqueológica, o CEPA. Lá. O José Loureiro Fernandes vai também inserir a Annette Lamigan-Prère nas pesquisas que ele faz de cunho mais etnoarqueológico nas populações Chetá do interior do Paraná. Assim, nessas pesquisas do Brasil, da missão do Brasil Meridional, quase todos os campos são sambaquis, mas tem umas tentativas, umas buscas para sítios mais interioranos também, e o melhor sucedido é o caso de José Vieira, no interior do Paraná, que é Londrina, na região de Londrina, se não me engano. Talvez eu esteja falando besteira, mas, interior do Paraná, vamos dizer. E aí fica o primeiro sítio a céu aberto na região, escavado na região com ocupações pré-cerâmicas. Isso com isso começa a diversificação dos campos dos franceses, entre aspas, e com isso também se termina uma página que é aquela da pesquisa franco-brasileira no sambaquis. Depois disso não vai ter mais programas franco-brasileiros em contextos de sambaquis. Então, Greg, para corrigir uma coisa que você falou, eu não abri nenhuma frente no Sul. Na verdade, tudo começou no Sul. A primeira missão foi no Sul. Mas é verdade que as missões no Brasil Central e no Nordeste ficaram mais conhecidas também por ser mais recentes. Também uma coisa que tem que falar, que desde esses primeiros tempos o compromisso da Annette Lamigan-Prère
com a formação acadêmica de uma primeira geração de arqueólogos brasileiros e arqueólogos profissionais, né? Porque fazia já décadas que tinha pesquisas arqueológicas no Brasil, mas de arqueólogos profissionais em ambiente acadêmico, ela vai contribuir muito com muitas aulas. Fez essa primeira guia para estudar indústrias líticas na América do Sul, com um sucesso relativo, mas isso não importa. Sim, o sucesso não foi relativo, o sucesso foi imenso, mas o sucesso em conseguir realmente fazer um manual adaptado à realidade arqueológica brasileira, isso é mais relativo, mas precisava de tempo para isso. Ela chegava e quando sai fazia só uns 15 anos que ela estava trabalhando na região e, na verdade, se conhecia muito pouco em relação ao que se sabe hoje. A partir de 71, ela vai reorientar o campo de pesquisa para o Brasil Central e para a região de Lagoa Santa. Segunda missão, então, missão Lagoa Santa, que vai ser realmente plenamente ativa entre 73 e 76. 76, porque 77 a Anete falece, também com acidente. É um casal que não teve sorte, também, assim, bruscamente, acidente doméstico. Aí não acaba a situação da missão de Lagoa Santa, mas não em Minas Gerais. A gente vai ver como isso vai se desdobrar. Nesse período, pouco tempo, mas muito ativo no sentido de formação de profissionais. Muitos dos grandes arqueólogos brasileiros, e sobretudo das grandes arqueólogas brasileiras, que a gente conhece na história, passaram por essa escavação de Lapa Vermelha 4, a Niedjon faz parte, a Luciana Palestrini, a Agda Vialu, quem estava como coordenadora lá do Brasil era a Maria Conceição Beltrão. Tem muitas. Assim, na verdade, começou a colega Cristiana Barreto, que estudou muito essa parte da história das missões, e tem um artigo fantástico sobre isso. Ela fala que a história começou com uma amizade entre dois homens, mas ela ela deu certo e deu frutos com a amizade de muitas mulheres. E, na verdade, é isso mesmo, a gente vai ver. Também, assim, com essa missão de Lagoa Santa, abre uma outra página fundamental da história das missões francesas, é a questão do estudo da arte rupestre. A partir daí, ela faz levantamento sistemático da arte rupestre de Lagoa Santa, e isso vai ser só o início de uma longa história sobre isso. Então, falei campo história, sim, não conheço essas pessoas, mas assim, parte delas faz parte da história da arqueologia brasileira, e um jovem francês se juntou ao campo de Lapa Vermelho, chama André Proust, a gente vê à direita, e na verdade é ele que vai ser o herdeiro da ANE do ponto de vista do campo e dessa implantação em Minas Gerais. Como desdobramento, ainda com a Anete Laminghampré viva, da missão de Lagoa Santa, o André Proust vai coordenar as escavações um pouco mais ao norte dessa região, em Santana na Serra do Cipó, e mais especificamente no sítio de Santana do Riacho, procurando sítios menos
vamos dizer, menos detonados pela história da pesquisa, porque Lagoa Santa é um queijo suíço, né? Tudo, sim, desde o Lund, todo mundo quis fazer o buraco lá. Então, para achar sítios bem preservados era muito complicado. E Santana do Racho era um desses sítios que eles procuravam, que realmente deu assim, resultados fantásticos. E isso é ainda dentro da missão de Lagoa Santa. Bom, isso eu vou passar, tem muita produção a ANET não foi só alguém que atua no campo e nas universidades brasileiras, ela fez também com que ela trouxe muitos estudantes franceses, formou muitos estudantes franceses e publicou muitas coisas em francês, seja como autora, seja como editora de pesquisas dessa época. Aí, nessa história das missões, eu queria fazer uma parêntese para mostrar como podem ser diversificadas as histórias dessa interação entre França e Brasil na arqueologia, falando da pessoa de Armand Laroche. Armand Laroche é uma história totalmente diferente. O Armand Laroche é um autodidata da arqueologia, ele era professor de francês no ginásio pernambucano, no colégio estadual atual, e lá tinha um museuzinho que começou a organizar com material, então assim que ele começou a se interessar na arqueologia. Ele entra então em contato com um certo Valentim Caldeirão, que acho que também conhecem, o pai da tradição itaparica, que atuava no médio baixo de São Francisco, e que vai formar o Laroche em arqueologia na Bahia. Aí, depois disso, o Laroche vai começar a fazer escavações independentes do Caldeirão. As mais famosas, provavelmente, são as da região de Bom Jardins, em Pernambuco, onde vai achar sítios como o Chão do Caboclo, Pedra do Caboclo, com datas relativamente antigas, são as datas mais antigas para o sertão naquela época, chega a mais de 11 mil anos, e vai vincular com o que o Caldeirão chama de tradição itaparica. Na verdade, a gente nunca fala, mas é o Laroche mesmo que criou a tradição itaparica, no sentido de não mais ser só uma fase dentro de um sítio, mas de ter uma amplitude regionais. Aí depois vai ser o Padre Schmitz que vai assim, demultiplicar essa noção, mas ele tem isso. E depois, em 78, ele é contratado pelo Museu Câmara Cascudo e acaba sendo contratado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, junto com outros arqueólogos, entre outros o Tom Miller. Apesar assim, de ter entrado na arqueologia como autodidata, ele vai ter uma produtividade enorme. Assim, ele publica muito. Bom, ele publica, às vezes, ele assim, tem um pouco de digressões. Também dá para ver que ele não estudou arqueologia na França, mas ele tem acesso a textos de arqueologia na França. Então dá para ver que ele é muito enviesado com as concessões, com as noções da arqueologia europeia. Por exemplo, ele vê um sítio epipaleolítico quando ele escava achando caboclo. Ele vê figurinhas figurativas dentro de simples plaquetas de pedra. Ele fala de microlitização do material
nesse período do início do Holoceno, da transição Pleistoceno-Holoceno, que é coisa que se tem na Europa. Enfim, ele é muito marcado com essa visão da arqueologia europeia, e ele quer achar isso no Brasil. É isso que, na verdade, vai enganar ele nas interpretações. Mas, mesmo assim, ele tem esse aporte, que é um aporte que vem de ninguém, no sentido que ele não foi como formado por nenhum arqueólogo francês. Ele não tem essa bagagem que a Annette Laming-Ampère tem, é o mesmo período. E isso também vai dar para... ele não vai ter também herdeiros nesse sentido de ter continuidade na pesquisa. Claro que dentro do Museu Câmara Castudo, o setor de arqueologia que ele contribui a dinamizar vai perdurar, vai ter pesquisa, mas a abordagem dele não vai ter sucesso no sentido de não vai ter filhos espirituais. Já a da Annette Laming-Ampère e ela, na verdade, está à origem de todas as missões que vão se suceder nos anos 70 até os anos 90. Porque quais são? Na verdade, são três as missões que vão depois... Quatro as missões que vão depois que vão suceder a da Annette. A missão de Minas Gerais, que vai ser por André Proust, a missão do Piauí por Nied Guidon, a missão do Mato Grosso, que falei 4, estou esquecendo um? Não, tá, é isso, são esses 3, na verdade. E a missão do Mato Grosso, que vai ser coordenado por Agda e Denis Vialou, sendo que Agda era também dentro desse ambiente ela participou das escavações da Annette Laming-Ampère e tudo. Então, realmente é essa herança. Missão Piauí, como ela nasce? Nasce mais ou menos no mesmo período que de Lagoa Santa. A Nied tem conhecimento de pinturas, em 62, 63, não sabemos bem. Também se é o prefeito de São Raimundo ou o prefeito de Petrolina mas tem um prefeito que chega no Museu Paulista nesse período com fotos das pinturas da Serra da Capivara e que marcam a Nied, que ela quer ir no mesmo ano, não dá, essa história é conhecida, não vou detalhar porque talvez tenha mais testemunhas disso hoje ou amanhã, mas enfim, só vai conseguir ir lá na Serra da Capivara em 1970. No meio tempo, ela foi para a França, ela fugiu, na verdade, não estava muito bem-vindo com as ideias progressistas dela, também igual o Duarte, né, num ambiente complicado para progressão de ideias, então vai para a França, vai começar a fazer a tese com a orientação da Annette Laming-Ampère, e vai dedicar a pesquisa, na verdade, depois, às pinturas da Serra da Capivara. Aí, então, vai começar as escavações em 73, com a Silvia Maranca, com colegas do Museu Paulista, Silvia Maranca, Agda Vilhena de Moraes, que ainda não casou, então não é ainda Agda Vialou. O parque vai ser criado em 79, mas durante muito tempo a criação do parque é meio simbólica, na verdade, não traz, é uma proteção que não é efetiva, e que vai mudar isso com a criação da Fundam, mesmo que vai ser uma instituição que vai estar presente para, principalmente, assim, a ideia inicial é a proteção do parque, a efetivação da proteção do parque. Isso vai levar à inscrição da lista da Unesco.
Não vou apresentar os detalhes aqui de todo o trabalho arqueológico que foi feito entre 73 e 98 na direção da ANIED e a participação de muitas outras pessoas. A ANIED trouxe muita gente para a arqueologia, gente daqui, gente da França. Muitas pessoas passaram, inclusive, por aqui, não aqui no Brasil, aqui na UFPI, e deram aulas. Eu acho que muitos de arqueólogos na região dos primeiros, né, acompanharam essas aulas. Eu acho que a Conceição Lage é uma das primeiras alunas desses cursos que recebiam, que a ANIED traziam na UFPI. E outro aspecto, além da pesquisa, claro, que é uma coisa impar, os trabalhos de engajamentos sociais que a Fundam fez, fundação de escolas para a região, de uma estrutura turística para criar renda na região, com trilhas, com hotéis, com formação de guias, um monte de empregos, seja ligados aos museus, seja ligados ao próprio mantenimento do parque, mantenimento da Fundam, assim, do centro cultural, que vão gerar renda muito, sobretudo para mulheres nessa região economicamente difícil. Projetos de economia sustentável, tem a produção de cerâmica, tem a produção de mel, que são os exemplos mais famosos que deram mais certo para a região. Tudo isso foi a ANIED que lançou, com o apoio de todos os colegas da Fundam, né? Projetos de acesso à água nessa região que pode ter secas que duram vários anos, Escola de Artes em São Raimundo, e a última dela, com a forte contribuição da Anne-Marie Pessy, como a inauguração de uma universidade, um campus da Univasf em São Raimundo, e temos professores dessa universidade aqui. Outra missão que vai se desenvolver um pouco depois da do Piauí e depois da de Lagoa Santa é a do Mato Grosso, Bacia do Paraná. No início, na verdade, já vai começar em São Paulo, como vamos ver, que vai ser coordenada por Agda Vilhena Vialu e Dani Vialu. A Agda, na verdade, é colega da ANIED no Museu Paulista, e ela foi orientanda de uma cara amiga da ANIED também, que é a Luciana Palestrini, que ela mesma foi orientada pelo Leroy Gourand, por André Leroy Gourand. Então, tudo isso, sim. Tem uma imbricação muito forte, na verdade, entre todo esse mundo de pessoas aqui, lá, na França, e todo mundo é um tecido muito estreito de relações. No final dos anos 70, a Agda faz o doutorado, mas uma parte ela faz na França, e é quando ela casa com o Denis Vialu, que é um pouco como a Annette Landmin-Ampère, não era especialista do Brasil, ele era também especialista das pinturas do Paleolítico Europeu, mas ele vai ficar e continua até hoje uma figura de referência desse campo de pesquisa, mas trazido com a Agda, ele vai também
desenvolver a pesquisa, e principalmente a pesquisa na arte rupestre, nos sítios que eles estudaram no Mato Grosso. Enquanto nomes, a Águida, ela trabalha mais em cima das indústrias líticas. Os primeiros, como eu falei, o início do campo então, tem campo do Mato Grosso. O Abrigo Brito, na verdade, é um prolongamento do projeto Paranapanema, coordenada por Luciana. Dispositif. Hop, pas bien. Pronto, comment est-ce que je te mets ça là? Allô, on va voir si... Allô? Différent. Il faut que je parle ici. Ça va aller, ça va aller. A partir falta uma parte aqui. A partir de 83 e até 2014, os esforços de pesquisa dessa missão vão se concentrar sobre o Mato Grosso em duas áreas. Um abrigo na região de Cuiabá, que é o abrigo Santa Helena, e uma região, tem mais de 180 sítios, na área de Rondonópolis, então um pouco mais ao leste, mas sempre no Mato Grosso, que é a Cidade de Pedra. As duas pesquisas acontecem ao mesmo tempo, no sentido que eles iam escavar, não lembro, acho que era um mês em um sítio, um mês na outra região, passavam o verão francês, ou seja, julho, agosto inteiro no campo, até 2005, quando terminou a escavação de Santa Helena. Aí eles se concentram, a partir de lá, somente na Cidade de Pedra. São dois contextos bastante diferentes. Tem arte rupestre, são abrigos, na maioria dos casos, mas um é um sítio com uma estratigrafia bem profunda, com datas, assim, não falei das datas da Serra da Capivara, não chega a ser tão antigo quanto, mas datas que corroboram, digamos, essa presença antiga de populações humanas no Brasil há mais de 21 anos atrás. Já na Cidade de Pedras é um conjunto de muitos sítios com uma cronologia holocênica, ou até mais Holoceno Médio para recente, que a Juliana conhece bem, por ter feito a tese nessa região, e cheia de sítios rupestres. Não tem tanto quanto a Serra da Capivara, que
1.000 ou mais de 1.000 sítios, mas é uma boa concentração também. E essa missão vai perdurar até depois da Agda e do Denis aposentarem, por 2 quadriênios. Uma coisa que não falei sobre a estrutura das missões, os projetos são aceitos por 4 anos. A gente tem que dar um relatório todo ano, então os projetos são reavaliados todo ano, mas a priori, normalmente, se tudo der certo, o projeto é aceito por 4 anos. Então, durante 2 quadriênios, a missão do Mato Grosso foi prorrogada até ser definitivamente fechada em 2 anos atrás, 2023. O primeiro quadriênio foi com coordenação de Levi Figucci, da USP, e de Caroline Bachelet, que na época era que assim, fez o doutorado no museu, mas era postdoc no Rio. E durante esse primeiro dos últimos quadriênios, um novo campo vai abrir sobre a Chapada dos Guimarães, que vai ser perdurado no último quadriênio, coordenado por Verônica Wesolowski, da USP, e Patrick Payet, do museu, com, ao mesmo tempo, escavações. É o mesmo esquema que tinha, escavações e levantamento de gravuras e pinturas rupestres. A missão Lagoa Santa teve como filha, digamos, a missão Minas Gerais do André Proust, que vai se focar não mais no centro mineiro, mas mais para o norte de Minas, a partir do início dessa nova missão, no Vale do Peruaçu, e durante mais de 10 anos, escavar lá. Sim. Para mim, tem a Serra da Capivara e depois tem o Peruaçu, quanto às paisagens maravilhosas da arqueologia brasileira. O Peruaçu é menor em tamanho, mas às vezes é mais intenso. Quando entrar aqui no janelão, é uma impressão. Isso aqui é uma pessoa. Vocês têm uma noção do tamanho daquele cânion. E pinturas também muito bem preservadas. E a partir dos anos 90, o Proust vai um pouco reorientar a pesquisa para um campo novo que a gente não comentou até agora, porque realmente o campo específico das missões, no geral, e eu não estou fugindo desse padrão, são contextos mais antigos. Assim, tem, quando se acha cerâmica, se escava pelos cerâmicos, mas um projeto especificamente focado em populações ceramistas, isso era um pouco novidade, e o que o Proust fez nesse período dos anos 90, 2000, sobre a cerâmica tupi-guarani, principalmente no ponto de vista estilístico, mas também fez todo um trabalho de síntese envolvendo um monte de pesquisador no Brasil todo, e deu esses 3 volumes sobre cerâmica ceramista tupi-guarani, na verdade, não é só sobre cerâmica. E uma pessoa que perdurou, assim, vai ter também um desdobramento da missão Minas Gerais para a Amazônia durante um quadriênio. E, assim, eu coloquei aqui uma pessoa que, entre os formados alunos e colaboradores do André Proust, é especial quanto a dinamizar essa interação entre França e Brasil, é a Jacqueline Rodet, que, apesar de nunca ter tido uma missão franco-brasileira, ela fez muito para intercâmbio de alunos, formações dos 2 lados do Atlântico, e com uma formação, isso é novo também, muda, mas vai
mudar para ser repetido depois, a gente vai ver, uma formação em Nanterre. Agora, na universidade, a gente foi colega, ela no doutorado, eu no mestrado. Então, no enfoque da tecnologia lítica, mesmo na linhagem da escola Tixier. A missão Piauí, falei, fechou em 98 com coordenação da Daniel. Mas exatamente 10 anos depois foi reaberto, graças à contribuição, à participação do Henrique Boeda, de Nanterre também, que foi meu orientador, com assim, um enfoque mais específico sobre os contextos antigos, provavelmente antigos. O Marcos também é um integrante importante dessa missão. Então, focando em alguns sítios, a lista não é exaustiva, né? Sobre mais análise de artefatos, a cronologia, né? Claro, quando se fala desses sítios antigos, e também um projeto recente sobre os paleoambientes da região. Essa missão Piauí, que a primeira parte focou mais exclusivamente na Serra da Capivara, hoje em dia conhece um novo desenvolvimento com trabalhos na Serra das Confusões. O Gregório é humilde, ele saiu quando viu a foto dele. Mas, enfim, o Gregório é o coordenador, junto com o Henrique Boeda, desse campo na Serra das Confusões. É um dos últimos desses projetos, então, a volta no sul do Brasil, que eu tenho a oportunidade de coordenar. Então, como a gente... Eu não gosto de fazer ego-história, porque acho que não tem muito interesse saber da minha história, mas já que é uma parte do tema desse encontro, só para contextualizar um pouco essa pesquisa no Sul, posso falar um pouquinho do meu percurso, assim, vai dar um pouco ideia, talvez, de como se pode construir essas experiências com coordenação binacional. Eu não era predestinado a trabalhar no Brasil. Na verdade, o meu mestrado foi sobre Paleolítico Médio da Síria, muito longe dos contextos de aqui. E quando eu terminei, na orientação do Henrique Boeda, quando eu terminei meu mestrado, aí quis conhecer outro campo, um campo mais mais desafiador do que estudar a Dordogne, que estudar uns lugares que você sabia que muita gente já tinha passado e que a sua contribuição ia ser importante, mas não ia fazer tanta diferença quanto em áreas que demandava pesquisas novas. Aí eu me interessei pela pré-história sul-americana, e daí que falei para o meu orientador, o Henrique Boeda, eu estava com vontade de desenvolver pesquisa na América do Sul, que não tinha preferência de lugar, tirando o Brasil, porque eu tinha estudado espanhol, e daí não queria partir de zero. E o Boeda me falou, então não tem sorte, porque, na verdade, o meu contato principal na pré-história sul-americana é no Brasil, e se chama o Emílio Fogaça. Além da Nied, outra pessoa que queria homenagear aqui, o Emílio Fogaça, falecido também, que era uma pessoa fantástica, muito bom tecnólogo, e que, infelizmente,
foi embora cedo. Mas me ajudou muito. Ele que foi, na verdade, minha porta de entrada no Brasil. Cheguei a primeira vez, não falava uma palavra de português. Ele falava francês, aí porque ele estudou na França, com Tixier, aí a gente falava, e aos poucos eu fiquei na casa dele, os primeiros tempos. Enfim, precisa de pessoas, na verdade, para fazer essas trocas, esses intercâmbios darem certos. E, para mim, o Emílio Fogaça foi a pessoa principal. Graças a ele, então, entrei no doutorado, trabalhando principalmente na então católica de Goiás, que hoje em dia é a PUC Goiás, onde o Marcos Paulo é professor, trabalhando sobre as coleções de Serranópolis e também abrindo uma comparação com a Serra da Capivara, e foi quando, em 2006, entrei pela primeira vez em contato com a NIED, e assim começou uma longa história de atração da Serra da Capivara por mim. Apesar de já ter 6 anos de não voltar em São Raimundo, é uma coisa que, uma vez que conhece a Serra da Capivara, nunca mais pode se safar dela. 2011, depois da minha defesa, teve um concurso para professor adjunto de tecnologia lítica na UFPE, onde entrei, fiquei 3 anos lá e entre Recife e São Raimundo, na verdade, porque toda a parte de pesquisa fiz lá. E desde 2014, então, sou professor no Museu de História Natural, porque teve uma vaga sobre a pré-história sul-americana que abriu. Então, era a hora ou nunca de voltar para a França, porque essa aí nunca, assim, de professor universitário com essa vaga, a última que tinha sido a ANET, na verdade, que pegou, entre aspas, a vaga da ANET. Então, eu sabia que nunca ia conseguir uma vaga dessa temática outra vez na vida. 2013, então, logo antes de sair de Recife, abre um edital específico do Ministério das Relações Estrangeiras da França para abrir um campo para abrir missões no continente americano. Tem problema? Não. E daí, então, eu tinha tido contato com a colega Ciele Earls, junto com a Cibele Viana, com material do colega orientadora do Marcos, e que também foi importante. Não falei de todo mundo, porque quando eu cheguei em Goiás, era uma época de ouro para chegar em Goiás. Para quem estuda material lítico, tinha o Emílio Fogaça, tinha a Cibele Viana, tinha o Paulo Jobim. Todo esse pessoal foi fantástico para meus primeiros contatos na arqueologia brasileira. E daí, então, voltando na história da missão 2013 abre um edital específico para propor novos projetos de missões nas Américas. Então, fiz a proposta para retomar pesquisas que a ciência tinha executado em Santa Catarina, onde tinham encontrado um material muito especial de lâminas que a Shirley Hertz tinha mostrado. E daí, então, entrei em contato com a colega Miriam Carboneira, da Universidade, da UNO Chapecó, da Universidade Comunitária do Oeste de Santa Catarina, para a gente montar um projeto para ver se tinha como
contextualizar melhor essas indústrias datadas do início do Holoceno, na beira do rio Uruguai. O ano seguinte se juntou a gente o Marcos César Pereira Santos para coordenar esse campo, que então acontece como eu falei, nas beiras do rio Uruguai, e que tem cada orientador, cada coordenador tem mais ou menos uma área de predileta. Eu estou mais na parte da análise do material lítico. O Marcos é mais focado na geoarqueologia e a Miriam mais nos contextos guarani, que se tem muito ricos na região. Então, é um trio complementar, apesar da gente poder também entrar um no campo do outro, não é uma divisão tão certa. O Marcos conhece muito bem material lítico, eu fico gostando bastante de arqueologia, mas também entro no material lítico guarani, enfim, tem a Jade está fazendo doutorado sobre esse material. Então, tem várias entradas, mas acho que não é aqui que eu vou detalhar o aporte desse projeto, porque já estou falando demais. Aliás, nem sei quando eu comecei. Já tem que terminar antes do meu dia, né? Queria terminar um pouco essa lista interminável de campos, pensando um pouco no que é o DNA dessas diferentes missões franco-brasileiras, arqueológicas franco-brasileiras. Se a gente vê os pontos que muitos têm em comum é esse cuidado na questão do campo. Estratigrafia, registro da posição do material, nada de decapagem artificiais, que é a norma, né? Na verdade, é quase exclusividade desses campos. Hoje em dia não mais, porque felizmente é um processo que está sendo interiorizado, mas a maioria dos campos, principalmente no contrato, ainda hoje com decapagem artificiais, às vezes porque não tem escolha, não é que é uma coisa que não se pode fazer de jeito nenhum. Quando você está nos sítios do sul, da Foz do Chapecó, quando a gente tem um pacote de sedimento de 4 metros de espessura sem nenhuma mudança sedimentar e que não tem uma forte densidade de material arqueológico, que não tem tapetes aí de material, a gente tem que fazer tirar o material sedimentar de maneira artificial. Mas quando se tem a possibilidade de seguir camadas nesses campos, é isso que guia a escavação. Outro tema que desde o início, o início não no Sambaqui, mas no campo da ANET, principalmente em Lagoa Santa, ficou importante. Eu não falei, mas a gente tinha fotos da Nela Minopre escavando a Luzia, esse lá no Lapa Vermelha 4, o negocinho que ela está abrindo é o crânio da Luzia. Essa temática dos primeiros povoamentos é uma coisa que a maioria dos campos, aqui sim, Piauí, fortemente, então falei Lagoa Santa, e no Mato Grosso foi também uma temática importante com Lagoa Santa, com Santa Helena, em Minas também. Então, primeiro, assim, dependendo dos dados, mas digamos, dos contextos, seja do Pleistoceno, seja do Holoceno inicial.
Outra entrada que está em comum em todas essas abordagens são o cuidado e a metodologia bem específica, as propostas teóricas novas sobre as análises das indústrias líticas. Isso, na maioria desses campos, também se tem enfoque importante na arte rupestre, também se tem, se a gente for pensar, Lagoa Santa, Minas, seja Peruaçu, seja vamos chamar, Montalvânia, e depois todos os alunos do André Plus, né, que tipo, as pessoas na André Izardes, na Loredana Ribeiro, que fizeram também outras pesquisas no mesmo viés do André Plus. No Mato Grosso, também a arte rupestre é fundamental, e aqui na Serra da Capivara, nem precisa comentar. E um outro ponto, como já foi falado, é a questão forte implicação na formação universitária. Claro, porque o desafio é formar profissionais, não é só chegar, fazer esses buracos e ir embora. A questão é deixar um legado. E qual o melhor legado é de se ter alunos que vão poder fazer viver essas ocorrências de pesquisa. Agora, existem desafios ainda para esses campos franco-brasileiros. O primeiro seria de ver abrir um pouco essas temáticas, que no final tem temáticas faltando. Assim, tem lítico, cerâmica, pouco cerâmica, tem lítico, pintura, basicamente, nos enfoques, e tem muitas outras abordagens possíveis para se desenvolver dentro dessa cooperação. Outro aspecto, na verdade, os três pontos são ligados. A questão da reciprocidade, do equilíbrio, no sentido, sim. Hoje em dia não é a mesma situação do que a Annette, o Joseph Fanfrère encontraram, que realmente a arqueologia brasileira profissional ainda não existia. Hoje em dia temos relações simétricas no sentido que eu vou trabalhar com colegas, não é que vou trabalhar com alunos. Isso é uma mudança que é importante, mas ainda tem coisa para se fazer, porque, na verdade, eu falei, o título era Arqueologias França-Brasil, mas, na verdade, seria mais certo de falar Arqueologias França-Brasil no Brasil. Arqueologia França-Brasil na França não existe. Não existe, não temos colega que faz pesquisa, colega brasileiro que faz pesquisa na Europa. Isso seria um campo para ser. Por que não? Bom, isso não vai se fazer sozinho. Vai ter que ter também o interesse do Brasil para financiar pesquisas lá. Isso não é tão fácil, mas seria uma coisa para se pensar. Outra coisa que acho que é uma novidade marcante nesse sentido é que esse ano abriu, pela primeira vez, eu acho que é da CAPES, um edital para sanduíche sanduíche de aluno vindo para o Brasil, e não sanduíche para fora, né? E destinado a uma lista de países, né? Pessoas vindo de uma lista de países. Muitos países na Europa, na Ásia, na África, na Ásia, e poucos países na Europa, o que, sim, era de se esperar, mas a França, não sei se a Bélgica, mas a França faz parte desse sítio, dessa lista, e isso marca uma novidade. Ou seja, o Brasil tem consciência que pode formar arqueólogos vindo de outros lugares e, especificamente, de lugares
dito do primeiro mundo, né? Então, isso é importante porque na verdade, essa renovação de tudo, ela vai vir percebendo que essa nossa inter-relação, ela não é só de um sentido. Os franceses podem trazer coisas, novidades e coisas interessantes para a arqueologia brasileira, mas os arqueólogos brasileiros podem também contribuir muito em abrir os olhos de arqueólogos franceses sobre muitas temáticas. E uma delas, o terceiro ponto, é a questão de arqueologia engajada. Hoje em dia, na França, a arqueologia não é mais engajada. Na época do Paul Rivet, era um desafio, porque tinha um projeto societal. A arqueologia servia para fazer entrar ideias progressistas na cabeça das pessoas. Isso hoje em dia não. A arqueologia na França, ela é e acho que na Europa, né, como um todo, ela é um campo de pesquisa fundamental. Ou seja, é essencial, mas ela serve para criar conhecimento. Ela serve para também, claro, aprofundar a nossa visão do patrimônio, mas ela não tem uma agenda dentro das questões societais presentes. E eu acho que no Brasil não é o caso. O Brasil, a arqueologia é engajada. É só ver os títulos dos congressos da SAB, dos últimos congressos da SAB, a arqueologia para quem, a arqueologia na trincheira. Isso mostra o quanto a arqueologia é um ator fundamental para a sociedade civil. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode aprender da arqueologia brasileira. E a questão também de a gente, no final, está trabalhando com o quê? Está trabalhando com o patrimônio indígena. Vocês todos sabem disso. Mas quando eu vim para estudar prehistória. Eu vim aqui para estudar prehistória. Não tinha a mínima ideia do que o quanto podia ter impacto o trabalho feito por arqueólogo para as populações indígenas. Hoje em dia eu sei, graças a vocês, graças aos colegas, as conversas com os colegas brasileiros, e que, na verdade, assim, coloquei isso, é longe de ser exaustivo, mas para mostrar também, nesse mesmo período que a arqueologia francesa tinha interesse para os contextos brasileiros, a antropologia também teve. E tinha uns pontos em comum. Eu falei americanismo, somente esse conceito de americanismo, que o Rivet foi das figuras marcantes, era a fusão dos campos de arqueologia, antropologia cultural, antropologia física, linguística. Um dos representantes fortes disso é o Alfred Métraux, que não é francês, é suíça, mas ele trabalhou no Museu de l'Homme. Ele tinha essa abordagem de ponte entre arqueologia e antropologia. Mas depois, a gente for ver os trabalhos de Claude Naël-Bistross, Pierre-Hélène Clast e a Simone Dreyfus com os Caiapós, merci. Não teve trabalhos, não tem vínculo mais, na verdade. Teve um divórcio entre a arqueologia, que se concentrou nos períodos arqueologia francesa no Brasil, que se concentrou nos períodos antigos, e a antropologia, que somente pensou no presente. E a gente tem, eu acho que, reajeitar esse casamento, porque ele é fundamental. Tem estudos de etnoarqueologia, a gente viu, eu falei rapidinho do Chetá, o André Proust fez também com os Waiwai, entre outros, sobre a produção dos raladores
e tudo, mas é sempre para responder a problemáticas arqueológicas. Agora, a gente pode também se perguntar, mas o que quer dizer, o que a gente estuda, nossos resultados para os primeiros interessados, que são os descendentes dessas populações, como esse patrimônio pode ser utilizado, pode ser inserido. Bom, isso tudo vocês sabem, mas as missões ainda não, eu acho que tomaram plena medida disso na sua execução. E, na verdade, tem uma missão que eu não falei, da qual eu não falei, porque ela é nova. E ela é um pouco nisso, esses pontos que eu levantei, na verdade, ela já está começando a responder. É uma missão que começou esse ano, no Pará, na Amazônia, coordenada por Gabriela Prestes Carneiro, que é colega no Museu de História Naturelle, e a Myrtle Schock, que é professora na Universidade Federal do Oeste do Pará. É um campo novo, eu não falei assim a questão da repartição geográfica, mas até agora, tirando a passagem da missão Minas para o Rio Trombetas, a Amazônia ficava de fora das missões. Na verdade, isso é herança de muito tempo atrás, era dos americanos, né? O Pronapa que tinha colocado a marca lá. Os franceses não entravam. Isso mudou, e aí a gente tem a primeira missão na Amazônia, uma temporalidade nova, o Oceano recente, o mais que se tem, acho que é 3.000 anos, os contextos que a Gabi e a Myrtle estão escavando, um forte engajamento societal. Elas têm programa de arqueologia participativa que é plenamente integrado no projeto científico. Ou seja, não lembro, acho que a Gabi me falou, metade do recurso, coisa dessas, é destinado a ações para a comunidade local. Filmes, livrinhos, intervenções em escolas, com escolas. Não é simplesmente o que todo mundo faz, todos nós fazem, é tipo receber umas visitas de escolas. Isso a gente faz, mas realmente fazer uns projetos juntos, inserindo as crianças, isso é outro tipo de outro também, novidade, então falta aqui, zooarqueologia e botânica, novidade quanto ao campo de pesquisa, esse aspecto ligado mais à relação com o mundo vegetal, mundo animal, nunca foram focos centrais. Claro que sempre foram. A gente acha vestígios, ossos de fauna, vamos estudar, mas é um dos desdobramentos, não é o foco central inicial da coisa. Então, tem novidade, e isso acho que, como acabou de começar, ainda é difícil medir o quanto vai ser o impacto dessas novidades, mas está bem parti para mudar. Para terminar, Júlio, a última coisa, ou posso pular, se não? Tá bom? Eu queria falar rapidinho sobre outras pistas de colaboração possíveis, que tem as missões, mas não é só as missões. As missões têm um quadro específico, que é essa questão do campo, né? Tem que fazer campo, tem que ter campo. E tem outras possibilidades. E uma que eu vivenciei, que foi fantástico, é um projeto financiamento pela CAP, que chama CAPES Cofecube. É a CAPES do lado brasileiro e o Cofecube do lado francês, que financiam, mas não financiam projetos de pesquisa. Eles financiam projetos de colaboração, ou seja, vocês não vão ter dinheiro para fazer análises, não vão ter dinheiro para ir para fazer escavação. O dinheiro serve para quê? Serve para organizar congressos, organizar reuniões, fazer deslocar professores de um lugar para outro, etc. Então, é basicamente despesas de deslocamento e assim, de hospedagem e tal. E a gente, então, montou
sobre a temática do povoamento inicial, então a gente não fugiu tanto das temáticas clássicas dos que os franceses gostam, com uma equipe coordenada do lado brasileiro por Lucas Bueno e do lado da França por Marilène Patou-Matisse, e pesquisadores da França eram todos do museu, a Marilène, a Agda Eudoni Vialou e eu. E do lado do Brasil eram quatro colegas de quatro instituições diferentes. O Lucas da UFSC, a Adriana Dias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Clyde Moraes da Universidade Federal do Oeste do Pará e o Andrés Nardes da Universidade Federal de Minas Gerais. E a gente tinha, então, isso aí eu vou passar, mas não importa tanto o conteúdo, na verdade, mas a gente tinha pensado em eixos principais para a gente se reunir e pensar sobre fazer uma síntese, sobre a questão. Isso é o eixo 3, mas isso, na verdade, não era o objetivo principal. O objetivo principal era conversar sobre essa temática dos povoamentos antigos, como todos sabem, tem polêmicas, tem debate. Então, a gente queria sentar e ver juntos quais são os problemas para uns, quais são as diferenças de abordagem entre uns e os outros, e assim, uma relação de intercâmbio muito colegial. A gente organizou isso em lugares chaves para a temática, justamente. Então, a gente se encontrou em Lagoa Santa, a gente se encontrou na Serra da Capivara, na Caverna Pintada, em Monte Alegre, nos sítios da Missão do Mato Grosso, no Peruaçu, sempre também com colegas se acrescentando ao miolo central. E isso foi fantástico, porque a gente não estava em relação, um campo é uma relação, mesmo assim, da melhor forma que seja, é uma relação hierárquica, ou seja, tem um chefe no campo, tem que ter um coordenador para as coisas irem para frente. Nesse ambiente, a gente não tinha, assim, tudo bem que tinha os coordenadores do projeto, mas os coordenadores do projeto, o que eles tinham que fazer, na verdade, era escrever os relatórios, mas na parte efetiva, na parte da organização, não tinha chefe, assim, a gente vai conversar sobre isso, essa temática e tal, e rendeu muito. A gente tem, assim, até hoje, três publicações realmente de intercâmbio, equilíbrio e tal, em francês, em português, tem um número especial da revista do Guild, um número especial da revista Brasil Ciências Humanas, Ciências Sociais e Humanas, e um livro que estreou esse ano sobre a arqueologia do povoamento americano. Então, era assim, só um exemplo para mostrar. Bom, tem as lições que são uma ferramenta fantástica e que, na verdade, é o motor desses intercâmbios entre França e Brasil, mas tem outras formas também, temos que não esquecer, e outras formas de colaboração que, como elas têm regras diferentes, elas podem ter potencial também diferentes. Eu queria terminar falando de pessoas que a gente nunca fala, mas que são fundamentais, que são essas mãos invisíveis que fazem que a cooperação é possível. Assim, na minha experiência recente de agora, são essas 3 pessoas, mas existem outras, que são o François Leguier, que é o COCA, que é o conselheiro de cooperação da Federação Cultural da Embaixada da França em Brasília, que veio escavar com a gente na Foz do Chapecó, a Sophie Jacquel, que é a adjunta do François,
e a Nadege no coração, a adorada, a colega adorada, que hoje em dia está trabalhando ativamente nesse muito promissor centro de cooperação, que é o CFBBA, Centro Franco-Brasileiro da Biodiversidade Amazônica, que foi um projeto do Lula e do Macron para incentivar a cooperação, principalmente entre o norte da Amazônia brasileira e a Guiana. Então, são pessoas que a gente nunca fala nas publicações e tal, mas que deixam essas cooperações mais fácil, mais realista. Não é por puxa-saquismo que eu falo isso, porque tem 13 anos que eu estou coordenando a missão do Sul do Brasil. É a primeira vez nesse tempo todo que eu sinto tanto apoio dessa equipe. Então, se não fosse eles, eu não teria falado. Então, obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, Antoine, por essa retrospectiva e introspectiva das políticas, dos trabalhos de pesquisa arqueológica entre Brasil e França. A gente tem algumas perguntas, temos uma pergunta que veio da internet, mas eu tenho uma pergunta antes sobre um pouco, uma dúvida, que você vai talvez poder esclarecer. Você mencionou já a atuação dos americanos, e a gente sabe que a atuação deles foi geralmente em programas de enorme amplitude geográfica. A gente teve um programa nacional no Brasil inteiro, depois um programa na Bacia do Amazonas também, enquanto as missões francesas, franco-brasileiras, elas parecem geralmente mais focadas regionalmente. Tem alguma justificativa, algum propósito disso? Acho que já sei a resposta, mas eu faço a pergunta assim mesmo. Por que as pesquisas francesas, o que são fomentadas ou desenvolvidas a partir de uma perspectiva francesa, focam mais no nível regional e não tanto, o nível quase local, às vezes, e não tanto no nível brasileiro, nacional ou até continental? Obrigado, Greg. É uma diferença, como eu vou dizer, que é fundamental, mas que é anterior mesmo aos próprios campos. Isso, o artigo nesse número tem um artigo que basicamente a minha fala é quase um resumo desse artigo, que é da Cristiana Barreto, e ela fala justamente isso. O porquê é que as abordagens teóricas são totalmente diferentes. A escola americana parte de uma abordagem hipotético-dedutiva, né? Vamos fazer uma hipótese e vamos testar isso em grande escala. Quando a escola da arqueologia, da pré-história francesa, ela é eminamente empírica e indutiva. Ou seja, vamos partir da base para construir um edifício sólido. Isso que a proposta é o oposto, na verdade, quanto à maneira de pensar. A gente parte da primeira pedrinha para construir nosso edifício. Claro que eu, como vindo de dentro de das duas perspectivas, eu vou defender mais uma que a outra. Mas, por outro lado, eu reconheço que a gente tem que um pouco sair dos nossos buracos, quase no sentido literal, e posicionar os sítios
no mapa. Não é que sempre só é local. O trabalho que o Henrique Boeda faz na Serra da Capivara, tudo bem, está fazendo escavações em lugar bem definidos e não vai multiplicar os sítios para fazer só os poços testes, mas o que ele fez na Serra da Capivara, na Serra das Confusões, não conheço ainda os trabalhos, mas ele, nas publicações hoje em dia sobre as datas antigas da Serra da Capivara, ele coloca isso tudo dentro do panorama do que seriam esses primeiros povoamentos à escala continental. Então, não é sempre isolado, mas é verdade que sempre se parte do campo para desenvolver as próprias... O campo traz as perguntas. Né? Quando... é verdade que a abordagem americana é mais... Vem com a pergunta e o projeto vai tentar responder a pergunta. Obrigado. Antes de passar para as perguntas aqui do auditório, uma pergunta da internet, da Merida Costa. Não conheço. Não conheço? Deve ser uma francesa ali. Não, é um português, não? É português, com esse nome, mas tem um acento no Amélie. Então, quais aspectos, sejam temáticos ou de abordagem metodológicas, você acha que precisariam ser ampliados em prioridade na arqueologia pré-colonial brasileira? Pode repetir? Não sei se eu... Quais aspectos, sejam temáticas ou de abordagens metodológicas, você acha que precisariam ser ampliados em prioridade na arqueologia pré-colonial brasileira? Quem sou eu para responder essa pergunta? Depende muito do período, na verdade, que a gente considera, quais são os desafios. Eu acho que uma coisa que realmente transcende toda. Não estou falando da arqueologia pré-colonial brasileira, ok, não é sul-americana, é Brasil. Eu acho que a coisa fundamental, mas aí você vai ver que o quanto sou impregnado dessa maneira de pensar empirista, é que eu acho que a gente tem ainda muitos sítios para os quais se tem pouca segurança quanto à estratigrafia e à cronologia. Eu acho que isso para todos os períodos. Assim, o desenvolvimento dos trabalhos geoarqueológicos e cronologia fina, digo, não uma data isolada, mas assim, para ter, você tem que, para estar numa camada, para ter segurança quanto à idade, teria que ter, assim, depende do contexto, não vou dizer o número, mas uma data é totalmente suficiente para datar um contexto arqueológico, uma datação. Acho que, idealmente, eu sei todos os recursos, os problemas de recursos, mas, idealmente, o IFAM deveria exigir na arqueologia de contrato, quando se encontra um contexto arqueológico, digo, um contexto arqueológico pode ser um sítio unicomponencial ou uma camada dentro de um sítio, quando tem uma estrutura isolada. Se pode datar, deveria, assim, cobrar a datação, deveria fazer parte mesmo do cahier des charges, do procedimento, assim como os estudos estratigráficos, sedimentares, tudo isso não tem hoje em dia. Aí faz com que a gente ache material tem, isso não tem. Mas depois, para inserir isso num quadro mais amplo, é difícil, porque sem essa segurança contextual e principalmente cronológica, você não consegue construir sequências arqueológicas, quadros cronológicos fechados. É, assim, o aspecto mais transversal que eu vejo para responder a resposta dessa senhora. Obrigado. Alguém no auditório queria fazer uma pergunta? Ficou tudo claro? Acho que estão tudo com fome. Bom, sim, interessa isso, é o horário. Então, muito obrigado de novo, Antônio, pela sua apresentação, uma salva de palmas.